O nosso grupo ele fez um resumo do artigo Psicoterapia com idosos, percepção de profissionais de psicologia e um ambulatório do SUS. O artigo demonstra, inicialmente, o aumento de pessoas idosas na sociedade e como os avanços tecnológicos e médicos estão favorecendo a longevidade das pessoas. Além disso, é apresentada a importância de um trabalho multiprofissional destinado a entender essa faixa etária, entrando então na importância do atendimento psicoterapêutico em hospitais e ambulatórios. Então, o referido artigo tem como objetivo investigar a atuação dos psicólogos e psicólogas em um ambulatório do SUS, referente à psicoterapia com idosos, identificar recursos utilizados na prática ambulatorial e analisar a percepção dos profissionais sobre os idosos que buscam a psicoterapia e sobre os resultados que suas intervenções. Como método de pesquisa, foram entrevistados 7 profissionais formados em psicologia e que atuaram como psicoterapeuta no ambulatório de psicologia no Hospital Escola e que atenderam pelo menos um idoso. Os resultados foram divididos em sessões, as quais seguiam um padrão referente às características apresentadas pelos entrevistados. Um relato em comum a eles é a maioria dos pacientes apresentam um sintoma depressivo. No primeiro tópico, são apresentadas visões acerca dos estereótipos criados à velhice. Desde a introdução, é enfatizado a necessidade de ter uma visão individual de cada idoso, uma vez que a sociedade circula estereótipos, preconceitos e conhecimentos do senso comum sobre o público idoso. As queixas dos pacientes dos entrevistados foram um sentimento de incapacidade e de inutilidade. Na percepção do entrevistado, o idoso ele tem mais dificuldade para aprender do que o indivíduo de outras faixas etárias devido ao processo de aprendizagem, que ficaria mais lento, algo que remete ao estereótipo já criado para os idosos. Então, mais uma vez, enfatizada a necessidade de analisar a individualidade de cada um, uma vez que a forma de enxergar o idoso influencia no processo terapêutico e pode interferir na condução do acompanhamento psicológico. O idoso também é visto como alguém cheio de experiências, de histórias, o que se apresenta tanto sobre um ponto de vista positivo quanto negativo. Sob o ponto de vista positivo, as histórias são vistas como facilitadoras de processos terapêuticos porque eles têm muito a dizer sobre si. O texto, então, segue a vertente sobre as demandas mais frequentes no ambulatório de psicologia, e as principais queixas relatadas foram o abandono familiar, fragilidade dos laços afetivos e muitas perdas. Os autores destacam pensamentos de pesquisadores de que as incapacidades que, se não forem tratados, pode piorar o estado emocional do idoso e comprometer mais ainda a saúde. O tópico de depressão, como principal demanda, mostra que a perda de autonomia, de saúde e de pessoas próximas são os principais fatores gerados de depressão e quadros de desesperança entre idosos, e aponta que a depressão é o transtorno que mais incapacita os idosos, sendo um problema de saúde pública. Diante disso, é de extrema importância por parte dos profissionais de saúde e da família também compreender os fatores determinantes sociais e fisiológicos que podem levar o paciente idoso a este quadro, visando um diagnóstico preciso e medidas terapêuticas mais adequadas para minimizar os impactos negativos e melhorar a qualidade de vida. Em relação ao manejo terapêutico, a frase do participante 3 ilustra de forma clara como esse manejo deve ocorrer. Ser mais maleável, de ver questões de psicoeducação, psicoprofilaxia, de orientação, e que talvez a gente seja até mais ativo do que com os outros públicos como adulto. Isso infere que a postura profissional deve ser correta, humanizada e individualizada no atendimento dos pacientes idosos. E o que seria uma postura profissional correta? Seria um atendimento com um foco no paciente atendido, que no caso do artigo é um idoso, sendo necessária uma postura mais maleável, cuidadosa, um diálogo mais simples, em tom de conversa, com o intuito de não só tranquilizar o paciente, como também entender os fatores que vão além do físico, dando assim um suporte emocional. Outro ponto importante é que toda intervenção utilizada precisa estar de acordo com a demanda apresentada pelo paciente, independentemente da sua faixa etária, uma vez que nem todos os pacientes idosos, vão se apresentar fragilizados. Então, é necessário agir de acordo com o que o paciente em si necessita no momento. Cordioli tem uma opinião influente sobre os efeitos terapêuticos, afirmando que todas as psicoterapias provocam, em maior ou menor grau, alguma mobilização afetiva.
desbloqueando a expressão dos afetos, reduzindo resistências, desfazendo defesas, deixando o paciente mais influenciável à sugestão e tornando mais receptivo a mudanças. Diante dessa afirmação, temos que o processo saúde-doença do idoso é complexo. Por isso é necessário olhar de forma interdisciplinar e prestar um atendimento de saúde que contemple os variados aspectos envolvidos. Assim, compreendemos que a psicoterapia não é só um recurso importante, mas é um recurso eficaz quando se diz respeito ao tratamento de transtornos mentais e problemas de natureza emocional. Por conclusão, a grande problemática desse tema se dá pela deficiência na grade curricular dos cursos de graduação em psicologia e a falta de disponibilidade de profissionais no campo da ciência psicológica que se interessam pelo tema e contribuam para o avanço, mesmo esses tendo ciência da necessidade de um atendimento diferenciado ao público idoso, um atendimento que considera as particularidades dessa fase da vida. Esse problema se intensifica quando unimos os fatos acima ao crescente envelhecimento populacional e ao aumento considerável de quadros depressivos nessa população, necessitando, assim, de uma intervenção precisa que vise a necessidade de preparo na área da psicologia clínica para manejar as questões referentes ao envelhecimento, a fim de proporcionar um acompanhamento mais adequado às necessidades da pessoa idosa, considerando as questões culturais, sociais, fisiológicas que envolvem essa fase da vida.